Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar o tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10. Valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. A gente teve a final do Summer League, Warriors campeão. E aí, cara, pra comemorar o final aí da Summer League, eu quero trazer um vencedores e perdedores da Summer League. Né? Antes de ontem, melhor dizendo, eu já fiz eu compartilhei com vocês o meu quinteto ideal dessa edição da Summer League, que segue o mesmo, tá? Independente do que aconteceu ontem nas finais, o meu quinteto ideal é o mesmo, tá? Que é Darren Peterson, que na 2, quem que eu coloquei? Na 2? Eu coloquei Darren Peterson, Milik Thomas, eu coloquei Caleb Wilson, Ken Boozer e Maluat. Pra mim esse ainda é o quinteto ideal da Summer League. Ah, Luiz, mas o Landenberg foi MVP da Summer League, como é que você não colocou no quinteto ideal? Porque, na minha opinião, tanto o Caleb como o Ken Boozer, que seriam os concorrentes do Landenberg, pra mim os dois foram melhores do que o Landenberg na Summer League. Tá? Então o Landenberg pra mim não entra no quinteto ideal e segue não entrando mesmo tendo sido campeão. Então meu quinteto ideal não muda. Mas aqui eu quero expandir um pouquinho mais a discussão. Né? O Vencedores e Perdedores ele é legal por conta disso, porque dá pra gente abranger, tá certo essa palavra? Enfim, dá pra gente tocar em mais assuntos, né? Dentro do mesmo tema. Então, vamos aqui pros Vencedores e Perdedores dessa edição da Summer League. Deixa eu botar aqui tela cheia. Ó, vamos começar com os vencedores. Tá, pra mim, o grande vencedor é óbvio o Golden State, que foi campeão. E além de ter sido campeão, teve o seu principal rookie sendo eleito MVP e fazendo uma ótima competição. Né? O Landenberg encerrou a Summer League de Vegas com 14 pontos, 6 rebotes e 4 assistências de média. Né? Fez uma Summer League muito boa. Digna de ter sido MVP? Não, na minha opinião. Pra mim, teve jogadores que foram melhores do que ele. Mas por ter sido campeão e tudo mais, beleza, ganhou MVP. É um cara que mostrou na Summer League o que ele já havia mostrado no college, que é uma capacidade de contribuir de forma imediata. O Landenberg ele chegou com essa expectativa de ser um novato com capacidade de contribuir desde o dia 1. Até por conta da idade dele, né? Ele chega como um cara mais velho, então naturalmente já é esperado um piso maior do Landenberg. E ele mostrou isso na Summer League. Né? Na maioria dos jogos ele sobrava em quadra. Parecia que ele era um veterano jogando no meio de criança. Né? Não no meio de criança, mas no meio de jovens. Né? Era um adulto contra jovens. Né? Então, e isso na parte técnica, na parte física. O Landenberg é um cara muito maduro. Né? Então, o Warriors sai dessa Summer League com o título e com a convicção de que draftou um novato pronto para contribuir. Entendeu? Pronto para ajudar já no dia 1. Então, o Warriors, óbvio que sai como grande vencedor. Eu coloco o Milik Thomas como um grande vencedor. Né? Uma escolha de segundo round, terminar a Summer League como cestinha da competição, entregando 29 pontos de média. Cara, é uma puta de uma vitória. Eu sempre falo, né, que Summer League não é parâmetro pra nada. Mas quando você tem uma escolha de segundo round fazendo o que o Milik Thomas fez, cara, não tem como você não ficar impressionado. Né? Então eu acredito que o Milik Thomas, pela Summer League que ele fez, eu acho que ele conquistou pelo menos o direito de ter minutagem no início da temporada. Se ele vai conseguir sustentar essa minutagem, se ele vai conseguir aproveitar os minutos que ele vai ganhar, não sei. Mas o que ele fez na Summer League, ao meu ver, garantiu a oportunidade dele ter minutos. O que já é uma grande vitória para um cara que, repito, foi escolha de segundo round. Então, Milik Thomas também sai como um grande vencedor. Eu coloco o topo do draft
como vencedor nessa Summer League, né? Durante toda a edição, vocês me ouviram falar muito sobre como que todos os principais rookies estavam performando bem. Isso aconteceu durante toda a Summer League. Todos os principais novatos da classe foram bem. E aí, quando você pega o topo, o top 4 da classe, cara, literalmente todos jogaram demais nessa Summer League. Você teve um Dibantsa entregando 25 pontos de média na Summer League. Você teve um Caleb Wilson metendo 23,7 de média, com 1.3 steal e 2.5 tocos na Summer League. Com aproveitamento excelente nas bolas de 3, com um volume de bolas de 3 excelente. Coisa que no college, em North Carolina, ele não mostrou, né? Inclusive, era visto como um ponto fraco do Caleb Wilson as bolas de 3. Coisa que na Summer League foi um ponto fortíssimo dele, né? Sendo elogiado pelo Kevin Garnett, então, assim, Caleb Wilson fez uma puta competição. Na minha visão, foi melhor do que o Landenberg, que foi eleito MVP, tá? Pra mim, tanto o Caleb como o Milik Thomas foram melhores do que o Landenberg, tá? Isso não é uma crítica ao Landenberg, não, tá? É um elogio a Caleb e Milik Thomas. Então você teve Dibantsa indo muito bem, você teve Caleb Wilson indo muito bem, Ken Boozer fez uma puta Summer League, né, meteu 18,5 pontos, 8 rebotes e 3,6 assistências de média, chutando para 45% no geral e 33% para 3. Jogou demais, extremamente sólido, extremamente consistente durante toda a Summer League, coisa que já era esperada dele, né? Ele chegou no draft já com isso como uma característica muito forte, que é ser um jogador sólido, ser um jogador pronto, mesmo sendo tão jovem. Então, Ken Boozer, ele só confirmou na Summer League o que a gente já viu dele no college, né? E acredito que isso também vai se traduzir na temporada regular. Eu tenho poucas dúvidas de que o Ken Boozer vai ter um ano de calouro muito bom. E então, assim, jogou muito bem na Summer League, foi finalista e tudo mais. E o Darren Peterson também foi muito bem. O Darren Peterson, em 3 jogos na Summer League de Vegas, meteu 20 pontos de média. Beleza, o último jogo dele e o jogo contra o Washington não foram tão bons, né? Mas ainda assim, cara, ele teve uma estreia em Vegas muito boa. Assim, a estreia não foi tão boa porque ele jogou contra o Wizards, não foi um jogo mais ou menos dele. Mas ele conseguiu ter um jogo muito bom em Vegas. E na Summer League de Salt Lake, que foi antes da Summer League de Vegas, ele foi excelente, ele foi muito bem em todos os jogos. Então, o Darren Peterson também foi muito bem, né? Também foi muito bem. Então, o topo do draft sai como vencedor dessa Summer League, porque todos os 4 do top 4 foram muito bem. Então você tem Golden State como vencedor, o topo de draft como vencedor, Milik Thomas sai como vencedor. Eu coloco o Brooklyn Nets como vencedor dessa edição da Summer League, porque você teve ali um Michael Brown Jr. tendo ótimas apresentações durante toda a Summer League, se mostrando um cara realmente capaz de entregar algo diferente para esse time, né? É um cara capaz de dar um molho para esse time de Brooklyn, né? Um jogador muito criativo, muito irreverente, um cara... É um jogador diferente, né? O Michael Brown Jr. é um cara diferente. Então, isso a gente viu muito na Summer League. O Brooklyn também viu um Egor Deming entregar uma Summer League de alto nível e mostrando uma evolução técnica e especialmente física muito grande. Né? Fisicamente a gente viu um Egor Deming muito melhor do que na temporada passada, mais alto, mais forte, né? Então, pelo que o Michael Brown Jr. mostrou e pela evolução que a Egor Deming mostrou, eu coloco o Brooklyn também como vencedor. Claro, nem tudo foi perfeito em Brooklyn. Teve, por exemplo, um Drake Powell fazendo uma Summer League patética. Mas eu vou falar mais do Drake Powell quando eu for falar sobre perdedores. Mas ignorando o Drake Powell, eu acho que o saldo da Summer League de Brooklyn é extremamente positivo. O Lakers eu coloco como um grande vencedor, né? Foi semifinalista, teve um Cameron Carr fazendo uma ótima Summer League, entregando 18 pontos de média e mostrando armas que podem ser muito úteis para essa rotação do Lakers, que tanto carece de arremessadores, que tanto carece de atleticismo, né? O Cameron Carr tem tudo para entregar isso, ele que chega para a temporada sendo considerado um dos grandes steals do draft, né? Então Cameron Carr mostrou muita coisa boa. O Adoltiero fez uma grande Summer League, 15 pontos de média e
né, explosões atléticas absurdas. É outro que também pode ter uma minutagem boa durante a temporada, pode contribuir durante a temporada. Então, o Lakers também sai muito bem dessa edição. E para finalizar os vencedores, eu coloco o Brandon Burris. Né? O Brandon Burris de Milwaukee fez uma Summer League fantástica. 23 pontos de média, com 3 stocks de média, né, em 4 jogos. Jogou muito bem, mostrando a capacidade de arremesso muito alta, uma capacidade de criação também muito boa, capaz também de gerar o caos na defesa. Então a Summer League do Brandon Burris foi também muito boa. O Nate Amant, que foi a outra escolha de Milwaukee nesse draft, foi muito abaixo. Muito abaixo. Ele teve um jogo bom, né? Já o Brandon Burris, não. O Brandon Burris jogou a Summer League inteira muito bem. Então eu também coloco ele como um vencedor. Algumas menções honrosas que eu poderia fazer aqui seria a molecada de Boston, que eu também gostei muito do desempenho deles na Summer League. Tô falando do Senac Jr., do Gonzalez, do Dillon Jones, do Amari Williams, todos foram bem. O Liam McNeely fez uma Summer League excelente por Charlotte, jogou muito bem. Allen Graves mostrou coisas ótimas lá em Toronto, né? Jogos muito completos, preenchendo todas as stats, o box score. Gostei muito do Allen Graves. E o Kamama Luat, que na minha opinião foi o melhor pivô da Summer League. Tá no meu quinteto ideal, né, da Summer League. Jogou muito, cara. Segundo anista aí de Phoenix, fez uma grande competição. Então, eu coloco eles aí como menções. Indo agora pros perdedores. Cara, Drake Powell, pra mim é um perdedor. Era esperado que ele mostrasse algo bom nessa Summer League, que ele mostrasse algum tipo de evolução em relação à última temporada em Brooklyn, e isso não aconteceu. Ele fez uma Summer League patética, teve apenas 7 pontos de média, com 25% de field goal. Eu acho que se somar todos os jogos dele na Summer League, se ele acertou 3, 4 arremessos é muito. Se juntar todos os jogos, sabe? Foi uma Summer League patética do Drake Powell, foi muito mal. Tomara que na temporada regular ele mostre a evolução que ele não mostrou na Summer League, tá? Então, assim, Drake Powell muito perdedor. Cold Williams segue a mesma linha. Ele jogou a sua, sei lá, 18ª Summer League e, de novo, não mostrou nada que empolgue. Eu que tinha o Cold Williams como um dos meus prospectos favoritos da classe dele, cara, ele é uma grande decepção pra mim, cara. Uma grande decepção. Uma Summer League, mais uma Summer League fraca, que não dá nenhum tipo de... que não deixa nenhum tipo de esperança, de expectativa pro torcedor de Utah, né? Então, Cold Williams ao lado do Drake Powell são muito perdedores. E eu coloco o Thunder como um perdedor, né? Apesar do Bennett Sturts ter feito uma Summer League boa, 17 pontos de média, o principal que todo torcedor do Thunder queria ver, que era o Adaimara, não fez uma boa Summer League, a verdade é essa, né? 8-7 de média, com um toco apenas de média. Em Salt Lake ele já também não fez nada demais, então... Claro, como eu sempre falo, Summer League não é parâmetro. Não é porque o Adaimara fez uma Summer League ruim que ele vai ter uma temporada regular ruim. Não. Mas não animou, né? Não animou. A verdade é essa. Eu que já tinha algumas dúvidas em relação ao Adaimara, antes do draft, olhando pro que ele fez na Summer League, eu não consegui me empolgar. Mas igual eu falei, isso quer dizer que ele vai ter uma temporada regular ruim? Não. Assim como o Malik Thomas ter feito o que fez na Summer League, não é um indicativo de que ele vai destruir na temporada regular. Não é. Mas, como é vencedores e perdedores da Summer League, o Adaimara sai como perdedor, porque ele chegou com uma expectativa alta e não conseguiu entregar nada. E o time em si do Thunder fez uma Summer League horrorosa. O Thunder não ganhou nenhum jogo, né? O Thunder terminou a Summer League sem ganhar. Então, o Thunder tem sim que ser colocado como um perdedor, né? Então, na minha visão, esses foram os vencedores e perdedores dessa edição da Summer League. Edição essa que, ao meu ver, eu já falei isso algumas vezes, mas repito, foi a melhor edição da Summer League em anos, tá? Pensando em nível técnico apresentado, pra mim foi a melhor Summer League dos últimos tempos. Eu gostei muito de cobrir essa Summer League, foi muito legal. E acabou. Acabou e agora vamos entrar aí, né? Nessa escassez de NBA pros próximos meses, né? Enfim.